E deu ruim aí para o bilionário Elon Musk. O Elon Musk passou aí a usar sua rede social, o X, antigo Twitter, para atacar a democracia do Brasil, até que o Alexandre de Moraes mandou suspender a plataforma. Elon Musk está aí perdendo milhões de reais com isso. Ele achou que não ia ter que pagar as multas à justiça brasileira, e aí o Alexandre de Moraes bloqueou as contas da Starlink, que é uma outra empresa do Elon Musk, que é uma empresa de internet por satélite. Pois bem, eis que o governo chinês chegou na voadora. O que está acontecendo na geopolítica atualmente é o seguinte: a China está terminando aí os preparativos para começar aí a nova rota da seda. Na verdade, já começou o investimento em diversos países, mas a China agora está ampliando a nova rota da seda. Para quem não sabe o que é a nova rota da seda, são investimentos trilionários. Estamos falando aí de trilhões de dólares que a China vai fazer em países aí considerados de terceiro mundo, ou países em desenvolvimento, para que esses países se desenvolvam e, em troca, esses países vão fazer parte da rota aí de produtos chineses. Então, esses países vão ganhar muita infraestrutura, vão se desenvolver e se industrializar, e vão se industrializar usando o quê? Produtos chineses. Eu dou um exemplo aqui que é uma coisa que o Brasil fez numa escala muito menor e que foi o que levou o Brasil aí ao pleno emprego. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014 e chegou ao pleno emprego em 2014, coisa que está para chegar agora em 2024 também, se tudo continuar como está. Que era o seguinte: o governo Lula usava o BNDES, emprestava dinheiro para países aí, por exemplo, países africanos, aí o país, ou por exemplo, outros países da América Latina. Dou exemplo, o México. Na cidade onde eu morei, no México, Mazatlán, tem uma ponte linda lá. Aí o BNDES emprestava dinheiro, o México fazia a ponte, porém, todas as peças e o maquinário tinha que ser brasileiro. E o que acontecia? Gerava empregos no Brasil, isso fazia bem para o México e fazia bem para o Brasil, e o Brasil ainda lucrava. A taxa de juros é bem pequenininha do BNDES, mas lucrava. E lucrava mais ainda com os empregos gerados. Então a China tem a nova rota da seda, tem um plano de um mega investimento em países, e não está pensando nem no lucro de juros e nada disso, e sim que vão usar muita mão de obra chinesa, e esses países, quando se industrializarem, eles vão formar aí um novo cinturão, que é o quê? Países extremamente fortes que vão fazer frente ao imperialismo dos Estados Unidos, porque a doutrina dos Estados Unidos é qual? Os outros países têm que ser o mais pobre possível para que eles possam explorá-los. Então os Estados Unidos, onde eles podem, eles interferem nos governos de outros países, eles fazem ali o que se chama de ingerência, ou seja, colocam ali seus agentes em governos de outros países, como fizeram com o golpe de 64 no Brasil, com o golpe de 2016, com a Lava Jato. Eles pagam aí a imprensa para ajudar nisso aí, pagam políticos corruptos para ajudar nisso aí, pagam, se precisar, juízes e procuradores, como o Sérgio Moro teve no Brasil, tem na Argentina lá um juiz e um procurador lá, tem no Equador, tem na Colômbia, tem em outros países, e aí eles colocam governos amigos que fazem o quê? Entregam as riquezas desses países para os americanos, como o governo Temer entregou o pré-sal para os americanos. É assim a doutrina americana. A chinesa não. A chinesa que não, vamos todos prosperar juntos. E aí, o pano de fundo aí nas últimas semanas foi que a Venezuela está para entrar nos BRICS. Então os Estados Unidos estavam de todas as maneiras tentando colocar um governo amigo dos Estados Unidos lá. Não foi possível, pelo menos até o momento. E aí, essa semana, a Venezuela anunciou que já está certa a entrada deles do país nos BRICS, no lugar da Argentina. Então os BRICS vão ter aí mais de 70% de todo o petróleo mundial e de toda a produção de petróleo mundial. É muito poder que os BRICS vão ter agora. E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo, como eles viram que perderam ali provavelmente a batalha na Venezuela, os Estados Unidos passaram a fazer duas frentes de batalha. E eu vou falar. Uma não precisa ser exatamente o governo americano. Eles usam seus bilionários para fazer isso. Uma é no Brasil. O Brasil é um país que, aí, se você pensar, um dos pilares dos BRICS, inclusive a primeira letra de BRICS é o B de Brasil, um dos pilares é o Brasil. A presidenta do Banco dos BRICS, que é quem está aí, quem está liderando aí o processo de desdolarização do mundo, é Dilma Rousseff, brasileira, que foi a presidenta que os Estados Unidos derrubaram no golpe de 2016. Lembre-se disso. Então, começaram a usar o bilionário Elon Musk para começar a atacar a democracia do Brasil. Não pense que só porque o governo democrata barrou
uma tentativa de golpe do Bolsonaro no Brasil, não pense que eles são amigos do Lula e que eles querem estabilidade no Brasil. Nananina não. Ainda mais vendo que o Lula e a Dilma estão fortalecendo os BRICS. O que eles querem é o quê? Instabilidade. Quanto mais instabilidade, melhor, porque quanto mais instabilidade, maior a chance de colocar alguém que seja palatável para os Estados Unidos, alguém que seja cachorrinho deles, como foi o Michel Temer e como achavam que o Bolsonaro seria. Então lá, usando agora o Elon Musk, que é muito amigo do governo Biden. O Elon Musk, ele é trumpista, mas ele recebe dezenas de bilhões de dólares do governo, eu ia falar milhões, de bilhões de dólares do governo Biden em subsídios e até subsídio é o governo pagando mesmo para ele, para muita coisa, tanto pela SpaceX, que é a empresa dele que tem parceria com a NASA para mandar foguete para o espaço, como na Tesla, que é a empresa americana de carros elétricos, que está em crise porque está perdendo da BYD, que é não sei como se diz em português, mas no México se falam BYD, que é BYD, que é a empresa chinesa. BYD, empresa chinesa de carros elétricos, que até o fim do ano vai passar a Tesla em lucro e em tamanho. A empresa chinesa de carros elétricos, vou chamar de BYD aqui, eles estão em alta, eles têm uma tecnologia muito mais avançada que a da Tesla, e a Tesla está em queda. Chegou ao ponto de que, no começo desse ano, o governo Biden mandou aí um projeto de lei para que, olha só, eles falam de livre mercado, mandaram o seguinte, um projeto de lei para que taxe os carros elétricos da China em até 20%. Por quê? Porque aí barra a entrada de carros elétricos chineses nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que eles dão dinheiro para a Tesla. Então, além de ser isento de imposto, ainda recebe bilhões de dólares do governo e os carros chineses têm uma taxa aí para que eles não possam entrar. Os Estados Unidos também querem, os países que são seus aliados, que eles imponham taxas aí aos carros elétricos chineses, porque senão a China vai dominar esse mercado aí. Veja só como é. Aqueles que falam livre mercado, neoliberalismo, isso é só para os outros. Quando tem um país de terceiro mundo e a indústria americana quer ir lá para quebrar todas as empresas desse país, aí é livre mercado, aí vamos lá. Neoliberalismo aí para o Brasil, neoliberalismo aí para a Argentina, neoliberalismo aí que eles querem também que seja na Venezuela, na Bolívia, no Equador, no Peru, em toda a África, aí sim. Mas agora, quando outro país tem mais tecnologia e consegue um produto melhor e mais barato, muito melhor e mais barato, aí não é neoliberalismo não, aí vamos taxar, colocar imposto neles, aí é protecionismo, vamos proteger as nossas empresas, que coisa, né? Esse é o americano. Eis que o Elon Musk passou aí a ameaçar a democracia do Brasil e o governo chinês mandou aí na sua conta oficial um recadinho para o Elon Musk e um recadinho para os Estados Unidos, que também, além de estar interferindo no Brasil usando Elon Musk, também estão interferindo no México. O México é hoje o país da América Latina que tem o governo com maior aprovação, que é o governo do AMLO, que é o López Obrador, que elegeu a sua sucessora e conseguiu maioria absoluta no Congresso Nacional, ou seja, ele pode mudar a Constituição, ele pode fazer o que ele quiser. Ele conseguiu uma coisa que nem o Lula jamais conseguiu. Lula chegou a ter 87% de aprovação, que é parecida com a aprovação que tem o presidente do México hoje, lá em 2010. Mas o Lula nunca conseguiu eleger maioria no Congresso, muito menos maioria absoluta, que é o suficiente para mudar a Constituição. Os Estados Unidos passaram a fazer ameaças ao governo mexicano e essa semana o presidente do México falou que ele pausou as relações com a Embaixada dos Estados Unidos. Ele não fala mais com a Embaixada dos Estados Unidos e nem do Canadá. Não estão mais falando. Por quê? Porque ele quer fazer uma reforma no Poder Judiciário, que é extremamente corrupto no México, e ele quer que os juízes sejam eleitos por eleições. Aí vai ter um esquema de eleições para eleger os juízes. Ele sabe que a maioria é de esquerda, então ele vai eleger juízes progressistas no México. Então, os Estados Unidos não querem, porque aí para colocar um Sérgio Moro lá um dia vai ser muito, muito, muito difícil, para não dizer impossível. Então eles estão de todas as maneiras tentando impedir isso. E aí o que diz aí? Então estão interferindo além na Venezuela, no México e no Brasil. A Venezuela porque tem a maior reserva de petróleo do mundo disparado e vai entrar nos BRICS, o Brasil porque é um dos pilares dos BRICS, e o México porque é um governo aí de esquerda que está prosperando muito e fica do lado deles, eles consideram todos nós o quintal deles. E aí diz aqui, ó, tá em inglês aqui, quem souber inglês pausa para ler, mas eu vou clicar aqui no botão traduzir post para você ver. A China, agora você pode pausar também, a China apoia firmemente os países latino-americanos na oposição à interferência externa e na defesa da soberania.
Os Estados Unidos da América não devem fazer o que quiserem e fazer ouvidos moucos, como é que tá? Ouvidos surdos, né? Às preocupações legítimas e ao chamado por justiça dos países latino-americanos. Aí segue aqui a conta oficial do governo chinês. Está aqui em inglês, para quem quiser ver, e em português. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você. Aí ele diz: o que os países latino-americanos mais precisam é de respeito, igualdade, não interferência em assuntos internos e cooperação ganha-ganha. A ultrapassada doutrina Monroe dos Estados Unidos, intervencionismo, intimidação, coerção, sanções e bloqueios são a última coisa que eles querem. Os Estados Unidos estão aí, não chegaram a falar oficialmente, mas ventilando que podem impor aí sanção ao México e aumentar sanções à Venezuela. Ele fala, pô, a doutrina Monroe é a doutrina que os Estados Unidos começaram lá atrás, décadas atrás, que é o quê? Ou o país é subserviente e faz o que a gente manda, ou a gente vai impor sanções e vocês vão entrar numa crise danada. E aí a gente vai usar a imprensa mundial, que é paga por eles, para falar que esse país é uma ditadura, que esse país é uma desgraça, evitem esse país, e para fazer com que as empresas que façam negócios com esses países também sejam sancionadas. Para quem não sabe, eu dou um exemplo das sanções na Venezuela, que começaram em 2015. A sanção é o petróleo venezuelano. E funciona como? Pararam em 2022, por isso que a Venezuela é o país que mais cresce hoje na América do Sul, e foi o que mais cresceu no ano passado e o que mais cresceu nesse ano até agora. Porque parou a sanção, então um país que estava em decadência, né, está voltando a economia como era em 2015. O que aconteceu? Qualquer empresa, americana ou não, que comprar petróleo da petrolífera venezuelana, vai ser proibida de fazer negócios nos Estados Unidos ou com outras empresas americanas. E se a empresa americana fizer negócios com essa, aí também vai ser multada e sancionada lá. Ou seja, a empresa, você tem petróleo pra caramba e não pode vender pra ninguém. Eu peço aí sua inscrição no canal. Falou!